claro que a CLT ela passa por um processo de constante atualização. Ela é um texto de 43 que vem sendo, ao longo desses anos, reformado. Então, na verdade, ela já vem sofrendo reformas. A questão é qual reforma ou quais reformas são necessárias num período de crise, num período em que as forças, tanto econômicas quanto as representativas de trabalhadores, estão muito fragilizadas por conta dessa crise. Então é importante a gente saber se esta reforma, ou se esse conjunto de reformas que está sendo apresentado hoje, ou que está tramitando no Congresso Nacional, se essas reformas efetivamente contribuem para a atualização do direito do trabalho. Eu penso que não. Eu penso que a maior parte dos projetos de lei que estão tramitando no Congresso ferem mortalmente os direitos dos trabalhadores, né? Liquidam com garantias históricas conquistadas ao longo de muito tempo, com muita luta. A primeira alteração é a que traz a prevalência do negociado sobre o legislado. A segunda alteração nesse mesmo projeto é a respeito da ampliação da possibilidade de contratação por interposta pessoa, por uma empresa de trabalho temporário. E a terceira é sobre a regulamentação da representação dos trabalhadores na empresa. Pode ser considerado uma vantagem, desde que se interprete isso como uma possibilidade de democratização das relações de trabalho. Então, essa representação se articulando com os sindicatos e garantindo maior transparência, maior diálogo dentro da empresa, pode ser positiva. Já as duas outras mudanças não são tão positivas. A intermediação de mão de obra é vedada em todo o mundo. É uma prática chamada marchandagem. Você precisa de um empregado, um trabalhador, e ao invés de você contratar esse trabalhador e garantir com seu capital o pagamento dos direitos dele, você transfere todo esse ônus para uma empresa intermediadora de mão de obra. Uma empresa que não produz nada, não produz serviço especializado, e nisso se difere da terceirização, não produz nada. Essa empresa serve para quê? Juntar gente e alugar gente. É possível que isso flexibilize o mercado de trabalho e amplie a possibilidade? Muito pouco, né? Depende do setor, depende, enfim, do tipo da necessidade da empresa. Não é a salvação para todos os males. Pelo contrário, põe um risco aí, porque precariza o direito do trabalhador. A negociação coletiva ela é estimulada pelo direito. O que não podia ser feito é que se negociasse condições piores do que a lei já garante para todo mundo. Então, a rigor, essa negociação coletiva fazia uma compensação para adaptar a realidade daquela empresa para a realidade daquele setor. Eu posso, por exemplo, ao invés de trabalhar numa jornada de 8 horas, eu adaptar isso para a realidade da empresa, onde há uma necessidade de 12 horas. Mas eu compenso essas 12 e faço aquela escala 12 por 36, 12 por 24. Então, sempre a negociação coletiva, ela foi permitida, ela sempre aconteceu, ela prevaleceu sobre o legislado quando se afigura uma vantagem maior para o trabalhador. E o trabalhador está protegido. O que querem agora é que a negociação coletiva possa reduzir direitos, negociar sobre direitos que antes eram assegurados pela lei. Então, se o sindicato é fraco, e isso acontece cada vez em maior número, ele não vai ter condições de se manter garantindo direitos diante das pressões exercidas pela empresa. Antes, apenas nas atividades meio é que se podia desenvolver a terceirização. Agora não. Em qualquer atividade. Você pode entrar num banco e não encontrar um bancário. Todas aquelas atividades vão ser mão de obra fornecida por diferentes empresas. E o que se vê na prática é que o judiciário está apinhado de ações nas quais a empresa terceirizada não tem condições de pagar, nem sequer tem estrutura para pagar. Não existe. São empresas de fachada. Isso vai fazer com que a classe trabalhadora, por exemplo, a categoria dos bancários, que tem uma unidade, que tem uma força, ela se fragmente e não consiga mais lutar por uma demanda coletiva. Essa reforma não simplifica a legislação trabalhista, não otimiza a produção e depois a lei ela não melhora, não supera a crise. O que supera a crise
é investimento e, de fato, a lei ela não afeta essas empresas que estão querendo cumprir, né, com as obrigações trabalhistas, com a proteção do trabalhador, né, que investem no trabalhador, essas não serão afetadas. Agora, aquelas que querem reduzir o custo da mão de obra, aquelas que querem precarizar, estas serão atendidas. Estas terão aí um espectro, aí um espaço dentro da nova legislação para atuar no sentido de precarizar o seu trabalho.